Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades e que hoje tem uma presença ilustre, né? Nome, um grande trânsito no setor e com uma experiência, né, muito bacana, que vai dividir conosco alguns insights e opiniões sobre um tema polêmico em discussão nesse momento, que é a revisão da precificação de medicamentos. Estou aqui com Pedro Bernardo. Pedro é economista, hoje, né, lidera a PP, assessoria econômica, mas tem uma larga trajetória no setor, né, como diretor de acesso na Interfarma, atuações também na Anvisa, na própria CEMED e também no Ministério da Fazenda. Pedro, é muita experiência para dividir conosco e tenho certeza que você vai trazer bons posicionamentos, né, sobre esse momento atual, que é a revisão da precificação de medicamentos. Obrigado aí pela presença. E claro, né, é importante para nós saber os impactos que essa consulta pública deve trazer, principalmente para o acesso a medicamentos inovadores. Obrigado mais uma vez, Pedro, pela presença. Obrigado, eu que agradeço o convite. Vamos lá, Pedro. Fala um pouquinho da consulta, do andamento. É interessante que você, né, você está acompanhando de perto esse tema e a gente já estava conversando aqui nos bastidores, mas queria Uhum. entender um pouquinho em que pé está essa consulta, qual você entende que vão ser os próximos desdobramentos desse tema. Bom, a consulta já passou, né, pela primeira fase, né, já foi, o prazo para manifestação já foi concluído. Acredito que o número de manifestações foi muito grande, muito elevado. Depois, nós tivemos uma audiência pública, aconteceu lá na Anvisa, onde as, os regulados e os interessados, de modo geral, puderam se manifestar, né? E, agora, o que ocorreu nessa manifestação, que deu para a gente perceber, é que existe ainda muitas, em relação ao setor regulado, principalmente, a consulta pública não atendeu às expectativas que esse setor tinha, entende? Tem muitos pontos em que a consulta pública deixa mais insegurança, né? Traz muita a questão de preço provisório para o que antes era apenas uma situação que existia de preço provisório, agora existe a possibilidade de mais de uma, três preços provisórios, três possibilidades. O tempo em que esse preço provisório deve ficar, ele também se estende à medida que se coloca mais países. É, então, tem várias questões que a gente pode falar aqui ao longo da nossa conversa, em que a, o setor regulado gostaria que fosse melhor trabalhado e mais aperfeiçoado. Não era exatamente o que se esperava que viesse. Pedro, acho que é interessante a gente esmiuçar um pouquinho esses possíveis melhorias, a começar pelos medicamentos de inovadores, né? Seja ela inovação radical ou principalmente a incremental, né? Que, digamos, está mais em evidência. Mas queria que você Uhum. comentasse um pouquinho para a gente sobre Ok. teu parecer. Bom, existe assim, uma afirmação feita por uma parte das pessoas que estão trabalhando nesse processo, menos no setor regulado, mas mais do governo, de que o fato da resolução ter 21 anos, né, que os produtos mais novos, as inovações radicais, que algumas dessas inovações radicais elas não estariam cobertas por essa resolução pelo fato dela ser antiga. E isso aí é uma parte que é um diagnóstico que, na minha avaliação, é um diagnóstico totalmente equivocado. O grande divisor de águas dessa resolução, para que ela desse certo, foi exatamente a virada de chave,
lá em 2001, 2003, foi exatamente quando nós mudamos o foco da resolução, que até então vinha sendo direcionado para a oferta, né, para a indústria, para os produtos, tudo isso, nós invertemos o foco para a demanda, ou seja, o paciente passou a ser o centro da regulação, né? O que eu quero dizer com isso? Nós tiramos aquela regulação antiga que trazia ineficiência, trazia problemas, que era através de planilhas de custo, verificação de empresa, se a empresa era maior, menor e tudo isso, né, que gerava muita ineficiência, porque quanto maior o custo da empresa, maior o preço, né? Era um negócio. Então, a empresa, quanto mais ineficiente, maior preço, melhor para quem estava pedindo preço. Passou para o foco no paciente, ou seja, o que interessa no final do dia é se o que está sendo trazido traz vantagem ou não para o paciente. E a partir daí, não interessa se o produto é terapia avançada, se é doença rara, o que não importa o produto. Como eu disse, o foco não é mais o produto, não é mais a empresa, o foco é o paciente. Se o produto é de uma tecnologia avançadíssima e traz benefício, ótimo, ele vai ganhar um preço na hierarquia de comparações mais elevado, que é o preço internacional. Agora, se o produto tem é uma terapia super avançada, mas não traz nenhuma vantagem para o paciente, ele não tem que receber um preço maior do que os outros. Não importa, porque foi o gasto milhões, trilhões, não interessa isso. O que interessa é o paciente vai ser beneficiado. Se não vai ser beneficiado, por que ele vai pagar mais caro por isso? Critérios mais claros, né, e relativos ao efeito imediato do Entendeu? tratamento. Então, esse passou a ser o foco da Resolução 2 e por isso que ela deu certo e por isso que ela está aí há 21 anos. Porque de lá para cá já surgiram inúmeras tecnologias novas. Porque tecnologia nova está no DNA da indústria. Todo dia vai vir uma coisa nova. Todo dia vai. Então você vai ter que, se for pelo critério focado em produto, todo dia tem que ter um critério novo. Isso não existe. Não existe aqui no Brasil e não existe em lugar nenhum do mundo. Nenhum país do mundo fez um critério só para tecnologia avançada. Então, o diagnóstico de que a resolução antiga não cobre isso, esse diagnóstico está equivocado. E se você parte de um diagnóstico equivocado, os resultados vão ser equivocados, né? Muito bem. E aí, então, como é que fica? Fica dessa maneira. Analisa como produto novo, analisa as evidências científicas e compara com o que existe, com o padrão ouro que existe. Se tiver vantagem, o preço na hierarquia da comparação é mais alto. Se não tiver, ele não é mais alto. Muito bem. Então, não precisaria fazer nada, nada, nada para nem para terapia avançada, nem para doenças raras, né? Bastaria continuar analisando da mesma maneira que analisa todas as tecnologias que já tem aqui. Em relação à inovação incremental, o que acontece é que a resolução atual ela enquadra a inovação incremental na categoria 5 e a categoria 5 fala também que a inovação incremental tem que trazer um ganho, ok? Só que na resolução 2 original, ela não definiu esse ganho, diferente do que fez para a inovação radical. Para a inovação radical, a resolução traz o critério, diz, olha, é maior eficácia ou menor efeito adverso. E na categoria 5 faltou essa regulamentação do que seria o ganho. Ela fala do ganho, fala que tem que ter ganho, mas não regulamentou. Muito bem. Esse ganho não poderia ser igual ao ganho da categoria um, né? Que é inovação radical. Por quê? Porque na maioria das vezes não se faz esse tipo de estudo para uma inovação incremental, uma comparação direta
de um produto, né, com o produto originador, né? Você vai ver se ele traz mais eficácia contra um produto, às vezes com a mesma, na maioria das vezes é a mesma molécula, se ela tem maior eficácia contra ela mesma. Então, isso não faz muito sentido esses estudos. Então, o que que normalmente precisaria? E aí a resolução, a consulta pública, nesse aspecto, trouxe um avanço. Ela trouxe propostas, não que essas propostas tenham sido as melhores de todas, mas trouxe avanço. Ela traz a possibilidade de você olhar benefícios que essa inovação incremental traz, que não são apenas esses da eficácia ou dos efeitos adversos. Benefício tipo, se ela tem um dispositivo acoplado que melhora e facilita o tratamento do paciente, se mudou o tipo de apresentação, e essa apresentação nova vai facilitar a vida do paciente, ou até vai diminuir o custo do sistema como um todo. Então, tem uma série de possibilidades que são benefícios que podem ser considerados na inovação incremental e destravar o problema que está acontecendo na inovação incremental. Que hoje em dia o que mais dá problema de negativa é na inovação incremental, né? A grande preocupação é que no passado existia muitas inovações, chamadas de inovações incrementais, que na verdade eram maquiagens, eram coisas que mudavam uma mudança simples, que a gente brincava e dizia, não, essa inovação foi feita no departamento de marketing, né? Que é lá só para fazer propaganda e vender mais produto, mas ela não trouxe nenhum benefício para o paciente. O que que o paciente está ganhando com isso? Nada, né? E o preço vai subir por conta disso? É só na. Então, essa preocupação fez, eu acredito, tenha feito que o rigor em relação à inovação incremental dos aplicadores da norma tenha sido cada vez mais maior. E aí, é, isso tem feito e tem trazido uma insatisfação muito grande do setor, que tem visto muitas das seus investimentos, né, nesse tipo de produto não poderem chegar ao mercado por conta de que o preço não viabilizou esses lançamentos. Interessante, Pedro. Agora, a consulta ela também traz, né, uma ampliação dos países chamados de referência, né? Uhum. É, em que ponto isso de fato aprimorou, modernizou, ou pode modernizar a regulação em torno desses medicamentos? Isso foi outro ponto que trouxe bastante insatisfação também. Bom, primeiro porque foram é difícil você encontrar países que tenham semelhança com o Brasil, né? Você, por exemplo, acrescenta Noruega, Alemanha, são países que têm uma estabilidade, né, de preço interno, ou seja, a inflação muito baixa, uma moeda forte que não se desvaloriza, um governo que é praticamente um dos únicos compradores, né? Negocia direto com a indústria e isso consegue obter preços melhores. Ou seja, tem tipo Noruega, que tem uma população mínima e com uma renda per capita altíssima. Então é fácil você negociar direto com o governo para atender aquela pequena população por um valor estável. Então, são situações muito diferentes do Brasil. Os países que estavam não dão distorções também? Dão, mas menos. Era um país mais ao sul da Europa, onde se distanciavam menos do Brasil, né, do que uma Alemanha, no Japão, uma Noruega, uma série de Inglaterra, né? E aí o pessoal pode pensar, não, mas esses países podem pagar mais caro do produto porque tem uma renda maior, né? Mas não é assim que funciona a economia.
A economia funciona em relação principalmente ao custo de transação, em relação ao custo de transação. No Brasil, a CEMED, ela não fixa o preço para vender para o governo. Ela tem até um desconto para o governo, mas ela fixa preço para o mercado privado. E o mercado privado, você tem múltiplos compradores, né? Uma empresa, ela vai vender para quem? Vai vender para o distribuidor, pode vender para a farmácia, pode vender para o estado, município, governo federal, plano de saúde, hospital, ou seja, é uma quantidade enorme de compradores. Cada comprador é uma transação. Cada transação tem um custo, né? Existe muita inadimplência, existe pedido de prazo e os juros aqui no Brasil é altíssimo. Ou seja, tem uma série de coisas aqui no Brasil que não tem nesses países, né? Então, por isso que o critério aqui é teto de preço. O teto de preço ele tem que viabilizar todas essas transações abaixo dele. Porque se eu colocar o teto de preço, a transação mais barata de todas, as outras não vão poder acontecer. Simplesmente isso, né? A CEMED fixa um preço que você vende um produto por R$ 10 em São Paulo, do lado da fábrica, e vende R$ 10 no Acre. É o mesmo valor, o teto é o mesmo. Como se não tivesse frete, não tivesse uma série de situações. Sim, um país continental com Roubo de todos os gargalos de carga, acesso, roubo. né? Tem de tudo, né? Você vai falar em roubo de carga na Noruega? Não existe, né? Então, são coisas muito diferentes. E à medida que você coloca esses países que têm uma situação muito diferente e que sentam com o governo, que a empresa senta com o governo e define, olha, vou te vender, eu quero te comprar para 1 ano, 2 anos, 3 anos, nessa quantidade, né? Então tá tudo planejado, tudo certinho, não tem risco, praticamente nenhum, risco zero da operação. É só produzir, entregar e receber. É óbvio que esse país vai conseguir um preço muito menor, né? Quando o governo federal centraliza uma compra, ele também consegue um preço muito menor. E as pessoas que não entendem acham que preço é um número. Então se tem esse preço, pô, vamos botar esse preço para todo mundo pagar. Não funciona. Não é assim que funciona. Então, a escolha de países para referência, ela gerou muita insatisfação porque cada vez mais está aumentando as distorções, né? Além disso, antes precisava de 3 países na cesta para o preço se tornar definitivo. E a proposta é que passe para 5 países. Ora, isso quer dizer o quê? E o preço vai ficar provisório por mais tempo, que com mais risco para a empresa, para uma série de outras coisas, que quem está, né, no mercado privado sabe o que imprevisibilidade representa para quem tem negócio e para quem tem que administrar essas incertezas, né? Então, isso também causou uma insatisfação muito grande, né? Então, em relação à cesta, é isso. A cesta aumentou e, ao aumentar, gerou esse tipo de preocupação no setor regulado. Você falou no termo que eu acho que chama muito a atenção e define, claro que a modernização é necessária, pensar nisso é fundamental, mas não se pode gerar imprevisibilidade, né? Acho que mais distorções podem surgir em função de uma tentativa de revisão e melhoria de uma norma. Uhum. Porque o que acontece é que o que a gente percebe é que há uma grande preocupação do governo com os preços das tecnologias mais modernas, porque são mais caras. Essa não é uma preocupação brasileira, é do mundo inteiro. Todos têm com essa preocupação. Todos os sistemas de saúde estão preocupados com isso. Mas o que também precisa ser entendido é que os preços não são mais caros porque simplesmente o setor é mau e coloca preço caro. Os preços são mais caros principalmente por conta de uma série de situações, né? Por exemplo, doenças raras. Você tem, você tem um número muito pequeno de pacientes.
Então, se você tem um valor muito alto de investimento em pesquisa, em desenvolvimento e tudo isso do produto, que você tem que ter um retorno por unidade, e unidade de paciente é muito baixa, o preço vai ficar alto, né? Então, além disso, tem todos esses problemas que eu coloquei. Quer dizer, aí você ainda tem um número baixo de paciente, você tem que fazer pesquisa clínica, você tem legislações que os pacientes que participam da pesquisa clínica vão ter que ter uma assistência por um tempo indeterminado. Então, todos esses custos, todas essas questões vão fazer com que o preço fique mais caro. E tem uma relação do tempo da patente que, primeiro que uma patente de 20 anos, a empresa só aproveita mesmo em torno de 10 anos, porque os primeiros 10 anos vai ser no processo de desenvolvimento, vai ser no processo de registro, de pesquisa clínica, fase um 2 3 4 ou seja, tudo que vai ter que ser feito para o produto chegar no mercado, ele corre dentro do tempo da patente. Até ali não tem uma venda. Aí você tem a patente. Se você tem um país, como acontece no Brasil, que além disso ainda demora a incorporar, vamos dizer, eu já vi vários exemplos, muitos exemplos, que a Conitec só incorporou o produto quando a patente venceu. E depois disso ainda vem um produto, né, que faz uma cópia e fornece. Então, quanto mais tempo demora para incorporar, essa conta de número baixo de paciente e tempo mínimo para explorar o monopólio faz com que a empresa diz, olha, como é que eu recupero esse investimento, né? Num tempo tão pequeno, num número tão pequeno de pacientes, né? E para um país com tantas incertezas que nem tem o Brasil, né? Então, não dá para ficar mais barato? É difícil, né? Se você conseguisse negociar rapidamente no governo, né, você aumentasse esse tempo, né, e com negociações para um ano, para 2 anos, com previsibilidade, com uma série de coisas que desse mais certeza daquela transação, o preço cairia. No outro dia eu vi uma observação de alguém dizer assim: ah, olha, tá vendo? A China está produzindo um medicamento de terapia avançada e que o preço vai custar um quarto, ou até menos, do valor que está sendo colocado aí pela empresa. Está vendo? Mas espera aí, qual o tamanho da população da China? Né? Então, se você tem uma população de 1 bilhão, né, de 500 mil, 400 mil, né, pessoas, você vai poder distribuir aquele custo por esse tamanho de população, né? O governo é sócio da empresa, está botando dinheiro, está financiando. E o governo é o comprador também. Então, você chega e diz grande vantagem que o cara fez. Ele é o dono do negócio, ele comprou, ele produziu, e tem uma população desse tamanho. E aí ele conseguiu, né, um valor muito mais baixo. Ora, se garantir uma quantidade desse volume e uma certeza de compra de pagamento, você tem condição também de ter um preço muito menor, né? Mas não é o caso que a gente tem aqui, não, é exatamente o oposto. Então, essas são algumas das questões que precisam ser pensadas antes de se lançar para fazer uma coisa sem que a gente olhe todos os detalhes e tudo que está se vivendo aí. Não tenha dúvida. Pedro, poderíamos ficar mais tempo aqui, né? Um assunto que exige muitos desdobramentos e análises, mas acho que é bem interessante já as conclusões que nós tivemos aqui e as impressões. Obrigado mais uma vez e vamos acompanhar aí com carinho esse tema importantíssimo para o acesso a novos medicamentos no país. Obrigado, um abraço para vocês. Valeu. Bom, se você curtiu mais esse programa, fica a dica para se inscrever no canal, ativar as notificações e não perder mais nenhum episódio do Panorama Talks, que fica disponível no portal panoramafarmacêutico.com.br, nas redes sociais e grupos de mensagem. Só que você fica de olho em tudo que acontece no mercado de medicamentos de especialidades no Brasil. Um abraço.